Fala pessoal, beleza? Vamos iniciar mais uma videoaula e hoje nós vamos tratar aí, né, de aplicações MVC. Nós vamos criar uma aplicação MVC do zero, né, passando por todas as etapas aí. Bem, a nossa agenda aqui consiste em criar essa aplicação, né, utilizando aí o Model View Controller e vamos utilizar para isso os seguintes componentes: JSP, Servlet, Beans, BO, DAO, EL e JSTL aí com as taglibs. Bem, vamos lá então. Bem, apresento para vocês aqui, né, esse tipo que é um padrão arquitetural, que é o MVC, né, onde é possível aí, né, utilizando essa arquitetura, a gente utilizar diversos padrões aí, no caso do Java que eu estou falando. A gente consegue utilizar aí a própria servlet, consegue utilizar o Beans ou Pojo, né, que é apenas um modelo aí plano de texto, o BO, né, que é uma classe responsável pelas regras de negócio, e o DAO aí, que é o Data Access Object, onde ficam todos os comandos aí do banco de dados, ou o CRUD, como nós já conhecemos. Aqui nós vemos, né, uma pequena tabela aqui mostrando as camadas, né, camada de modelo, todos os seus componentes, camada de visão e os seus componentes, e a camada de controle. Vamos dar uma passada por cada uma dessas, né, para que a gente possa aí, né, ao longo aí dessa videoaula, entender melhor esse conceito, ok? Bem, Bean ou Pojo, né? O Pojo quer dizer aí Plain Old Java Object. É um componente aí que a gente utiliza, né, para demonstrar aí o modelo do negócio que a gente está utilizando, né? Ele não segue nenhum tipo de padrão aí, ou framework, ou nada convencionado aí que já tenha sido pré-estabelecido, pelo menos na tecnologia Java. O BO. O BO no caso aqui, ele representa, né, as regras de negócio, né? E garante aí pra gente, né, a consistência dessas informações. Em alguns modelos, inclusive nesse que a gente vai utilizar aqui, o BO é o único componente aí que se comunica com o DAO, tá? Que é a classe responsável pelos comandos do banco de dados. E agora, propriamente dito, DAO, né? Quer dizer Data Access Object, né? É aquele componente que possui todos os comandos do banco de dados mesmo, né? Nós não utilizamos aí dentro do DAO lógicas comuns, né? Validação de dados e tudo mais. O DAO é responsável apenas pela gravação das informações no banco de dados. Então, com certeza, nós teremos dentro dessa classe apenas tratamento de erro em relação a SQL. Bem, vamos começar aqui com as camadas. Camada de visão. É a camada responsável, né, pela apresentação desse sistema. É onde vai ficar exposto o seu sistema, né, para o mundo exterior, né? Não é comum nós utilizarmos aí nessa camada aqui, ok? Qualquer tipo de demonstração de outros componentes, tá certo? Essa camada é apenas para apresentação. Ela é composta aí por página JSP, HTML, CSS, JS, tudo aquilo que geralmente é processado aí no cliente, né? Deixei aqui a amostra aqui o request response, né, dando entrada aqui dentro do nosso container, apenas para exemplificar aqui que essas páginas apenas produzem requisições e recebem aí requisições para serem apresentadas ao usuário. Bem, se tratando então aí do nosso projeto, né? Vamos inicializar um projeto aí no Eclipse, um novo projeto chamado Projeto MVC, onde nós vamos construir camada por camada aí dessa aplicação, ok? Então vamos lá então. Bem, aqui no Eclipse, né, vamos criar um novo projeto, um Dynamic Web Project, né? Vamos lá, Others, Dynamic Web Project.
projeto MVC, vou criar aqui a runtime. Vamos lá, next, vou indicar aonde está a minha instalação do Tomcat. Aqui, Tomcat 8. Tá? Bem, chegou até aqui. A gente clica em... Desculpa, clique aqui em Finish. Podemos clicar em Finish aqui também. Aqui ele só pede para que a gente se lembre aí da perspectiva, né? Clique sim. Bem, foi criado aí o nosso projeto. Criou a pasta do nosso servidor também. Ok. Então, nós vamos trabalhar inicialmente na camada de visão. Ok? Nós vamos construir aí duas páginas, né? No caso aqui vamos trabalhar com páginas JSP, pois como ela é apenas apresentação, ela tem que processar aí o código da EL e da JSTL que nós vamos utilizar aí dentro da nossa aplicação. Então vamos construir aqui uma página dentro aqui do nosso projeto JSP. Uma página chamada entrada. Ok? E outra página chamada... Desculpe, essa página é saída. E vamos construir aqui também uma página para que esta seja, por exemplo, o cabeçalho dessas outras páginas, ok? Então, vamos trabalhar primeiro na página de entrada. Na página de entrada aqui nós temos, vamos criar um formulário, não é? Para colocar aqui o título dessa página como início. Vamos criar aqui um formulário para poder submeter as informações, né, para a nossa aplicação, né, para a nossa camada de controle. Vamos lá então. Bem, aqui está o código HTML, né, nosso formulário. Percebam que eu criei algumas propriedades aqui da HTML5, porém vocês podem perceber que o Eclipse está chamando a atenção aqui, né, que é um tipo de atributo, uma propriedade não reconhecida. Isso porque o doctype da nossa página aqui ainda está como um HTML transitional, né? HTML4. Então, para que esse HTML ele passe a ser reconhecido como HTML5, basta que nós venhamos aqui na tag doctype, depois da tag HTML, e apague todo o conteúdo, né, desta linha. Salve. E você vai perceber que a partir deste momento as propriedades já são reconhecidas aí do HTML5. Bem, nós temos aqui as outras páginas, né, da nossa parte da nossa camada de visão. A saída nós vamos deixar para trabalhar nela assim que nós mexermos com a nossa camada de controle, onde vai ser direcionada a informação para essa página de saída. Por enquanto, nós vamos trabalhar aqui na página de entrada e aqui na página aí do cabeçalho que vai ser incluída nas outras páginas. Bem, no caso nós vamos fazer um pequeno cabeçalho aqui, né, sem muita delonga, né? Então a gente pode apagar todo o conteúdo, né, que está presente aqui nesse arquivo, ok? Pronto. No caso aqui nós vamos inserir aqui uma lista não ordenada, né? Vamos colocar aí apenas um item, né, nesta lista. Vamos chamar de início. Vou criar um link aqui
para esta página, né? Que é a entrada.jsp. Tá aqui. Bem, vamos fazer um pequeno CSS aqui para deixar mais organizado, né? Vamos falar que todos os elementos li ali, eles irão ter o seu display apresentado aí inline. Tá lá, ok. Agora basta que nós peguemos aqui a nossa página de entrada, criemos aí os scriptlets para poder criar a diretiva include. Informa aqui qual que é o arquivo que está sendo incluído, né? Está aí. Se quiser já replicar na outra página para não esquecer depois, pode fazê-lo. Não esquecendo aqui também já de deixá-la como HTML5, pois pode vir a ser necessário, né? Agora vamos voltar à página de entrada. Bem, basicamente nossa camada de visão, ela está pronta, ok? Agora nós temos que avançar aí na nossa aplicação, né? Nós temos aí que criar agora a nossa camada de controle, que no caso aqui ela é representada pela servlet, ok? Mostrando aqui, demonstrando que ela realiza o processo, né? Então basta que agora nós criemos aí a nossa camada de controle. Apenas exemplificando, ilustrando para vocês, né? A camada de controle nada mais é do que um direcionador das requisições geradas aí dentro do nosso sistema, ok? As requisições elas podem vir aí tanto, né, da camada de visão, como pode vir de outras camadas também, né, direcionando aí a informação para o usuário, tá certo? Bem, então vamos voltar aqui ao Eclipse para dar continuidade, né? Seguindo, né, o padrão aí do MVC, né, nós temos que criar aqui uma servlet, né, dar um new lá no projeto, vai em servlet. Então, mas seguindo o padrão do MVC, a classe responsável, a classe Java aí responsável pela camada de controle, ela fica num pacote chamado controller. Tá? Podemos dar o nome aí para ela de servlet MVC. Pois ela vai tratar aí as requisições. Tá? Então, após isso, basta aí clicar em Finish, né, que a classe será criada. Está aqui a nossa classe servlet, né? Já tem aqui um mapeamento, né, feito aí com annotation. No caso, nós vamos trabalhar nesse projeto com o annotation, ok? Nós não vamos mexer lá no XML dessa vez, no WebXML. Então, se nós voltarmos aqui na entrada, nós já colocamos aqui um mapeamento, né, que seria aqui o action aqui chamado informações. Então, basta que nós façamos da mesma forma. Pessoal, isso não é uma regra, ok? Você, logicamente, só tem que respeitar o nome do mapeamento que você colocou aqui. Logicamente, o formulário ou o link que for criado aí para essa servlet tem que chamar esse mapeamento. Isso é o que a gente comumente diz aí em outras tecnologias que é um alias, né? Um apelido. Então você pode colocar qualquer coisa aqui como mapeamento, não há problemas. Tá? Isso, como eu disse, não é uma regra, um nome. Isso vai depender muito do seu contexto aí, de como você está trabalhando com essas informações. Ok? Bem, agora estamos aqui na nossa servlet, na nossa classe de controle. Voltemos lá à parte do formulário. Como nós vamos submeter as informações via o método post, nós temos que trabalhar aqui dentro, né, da nossa servlet, dentro aí no método do post. Percebam que essa classe servlet, no caso esse método do post, recebe dois parâmetros.
request e response. Se voltarmos aqui ao nosso modelo, é justamente aqui o request e o response, né? Onde a nossa camada de visão gera aí essas requisições e onde ele está passando, né? Se nós voltarmos lá no início para ver o conjunto completo, nós temos aqui a visão de que a nossa camada de visão, né, gera aí o request e response e passa aí para a nossa camada de controle, que no caso aí é a servlet, onde também a servlet vai gerar um request e response e direcionar aí para a nossa camada de visão, ok? Então, voltando aqui, né, ao nosso código. Então, tudo vai ocorrer aqui da seguinte forma. A partir do momento que o usuário acessar, né, esta página, clicar no botão aqui de Submit, as informações serão submetidas, né, para a nossa servlet. As informações com quais nós devemos nos preocupar para recuperar esses atributos, né, esses parâmetros, é este atributo aqui, tá? O campo name, aí, o atributo name. Então é através dele que nós vamos recuperar as informações na servlet. Então ficaria da seguinte forma, como eu acabei de dizer para vocês, é passado um request e um response aqui para o nosso método, né? Para a nossa servlet como parâmetro. Então este request vem carregado com as informações. As informações que estão transitando dentro desse request, elas estão no formato texto, né? No formato de string, pois ocorre aí uma serialização das informações, ok? Então nós temos aí que fazer a recuperação agora dentro deste método aqui. Então, galera, como a gente tem que fazer a recuperação dessas informações, nós poderíamos simplesmente criar aqui duas strings, uma nome, chamando o request e chamando o método interno dele, o getParameter, o qual vai recuperar as informações, né, que estão sendo enviadas através do formulário para a nossa camada de controle. Porém, para seguir corretamente o padrão do MVC, né, nós temos que criar aí algumas etapas aí, né, alguns outros objetos para poder aí realmente utilizar esse tipo de arquitetura, ok? Nós temos aqui a camada de modelo agora, né, sendo representada aqui pelo BINS, pelo BO, pelo DAO e pelo banco de dados, ok? O nosso próximo objeto aqui que nós vamos criar é o BINS, pois nós estamos aqui na camada de controle, nós temos que encapsular essas informações, né? Então nós temos que ter aí algo, né, um modelo para isso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar agora uma classe Java, né, que representa esse BINS aqui, ok? Para poder justamente encapsular aí essas informações, tá? Eu vou tirar essa requisição, essa recepção daqui, e vamos lá para a nossa árvore do nosso projeto para criar aí também uma nova classe, para criar o nosso BIM. Tá? Vamos criar aqui a classe Java. O package aqui, ele já coloca no controller, mas como é um BIM, nós vamos aí, né, nomear o pacote de BIM, ok? Podemos chamar aí essa classe de pessoa BIM, ok? E após criar esta classe dentro desse pacote, nós vamos criar aí toda a parte aí dos atributos. Se nós visualizarmos aqui o nosso modelo de entrada, nós temos aí dois atributos, que é o nome e o e-mail. Então nós podemos simplesmente, aqui dentro, né, da nossa classe pessoa BIM, criar esses atributos, né, para representar o nosso modelo aí de negócio, ok? Bem, esses são os atributos aí, né, que nós criamos a nossa classe. Temos aqui os construtores, né, e aqui os gets e sets, né, em relação aí à nossa classe aí, padrão, ok? Bem, feito isso, né, nós temos que voltar para o nosso modelo mais uma vez, né, pois nós temos aqui mais alguns objetos que devem ser criados, né, para trabalhar aí em conjunto.
O próximo da nossa lista aí é o objeto BO, o Business Object, que vai ficar responsável aí para aplicar as regras de negócio e possivelmente realizar algum tipo de validação também. Então voltemos ao nosso projeto, onde nós vamos criar aí uma nova classe Java, né, utilizando aí o pacote, né, pois o BO é no caso um pattern, tá galera? Então você cria ele dentro de um pacote chamado BO. Vamos dar o nome aí de pessoa BO, né? E apenas isso. Bem, partindo do pressuposto que esta classe, não é uma classe responsável por regras de negócio, né? Então nós nos sentimos aí obrigados a receber as informações através da nossa servlet, né, que nós estamos trabalhando aqui no método do post, e encaminhar as informações para essa classe BO, certo? Onde aqui na classe BO nós iremos realizar aí, né, algum tipo de validação, algum tipo de regra, né, e completar aquele modelo que nós acabamos de criar, que é o pessoa BIM, certo? Bem, então o que nós vamos fazer aqui? Como nós estamos trabalhando com o modelo MVC, geralmente o final aí, né, desse processo todo é a gravação no banco de dados. Porém, aqui nessa classe BO, nós não utilizamos aquela nomenclatura, né, que no caso aí é técnica em relação ao banco. Nós tentamos aproximar um pouco mais aí deixar um pouco mais claras as informações que ocorrem aqui dentro dessa classe. Então, geralmente, né, as informações iniciais que acontecem aí dentro de um banco de dados, né, elas ocorrem através aí do método de inserção, que é o insert. Então, se a gente pensar bem, a gente pode vir aqui e criar aí um método público, né, que no caso ele pode aí retornar para a gente uma outra informação, onde aqui nós vamos retornar um tipo de informação. No caso, vamos retornar aqui uma string, né, onde a gente pode aqui, dependendo do resultado, né, que ocorrer aqui nesse método de inserção, ele já pode retornar, por exemplo, aqui a página, né, de destino lá para nossa servlet, apenas para ele fazer o redirecionamento, que essa é a obrigação dele. Okay? Então a gente pode chamar aqui de insere pessoa, né, onde esse método vai receber como parâmetros duas strings, ok? Uma string nome e uma string e-mail, certo? Criar aqui o corpo do nosso método. Logicamente, ele está solicitando ali, né, um tipo de retorno. Porém, nós temos que ter em mente que essas informações serão encapsuladas aí, né, através de um método, né, ou desculpe, de um objeto, serão encapsuladas em um objeto, né? Então a gente pode aí, né, fazer o quê? Instanciar, né, o nosso objeto pessoa BIM, né, onde já através aí do construtor dessa classe, nós podemos passar aí os parâmetros, ok? A classe ainda solicita, não é, um tipo de retorno, onde nós já vamos aí solucionar esse problema, ok? Bem, como eu estava dizendo, né, a gente tem agora que continuar processando essas informações. Se nós pararmos para analisar, né, nós temos aqui, né, vemos aqui que está faltando algo, né? Pois se nós seguirmos o nosso modelo, né, as informações eram geradas aqui na nossa camada de modelo, né, eram passadas aqui para o BO, onde o BO, no caso aqui, a gente já está instanciando o BIM, né,
onde depois o BO encaminha as informações para uma classe DAO, para o objeto DAO, né, para o componente DAO. Então, baseado nisso, nós temos que criar aqui, né, o componente DAO, que também é uma classe Java, que também tem o seu pacote respectivo, pois se trata aí de um pattern do Java, né? Então, vamos chamar aqui nossa classe de pessoa DAO. Está aqui também, né? Porém, neste projeto aqui, nós não vamos persistir informações ainda no banco de dados. Nós vamos persistir essas informações em uma lista estática, né, que vai permanecer, logicamente, por estar estática na nossa memória, onde a gente vai poder aí fazê-la de um pseudo banco de dados, ok? Bem, para isso, né, nós temos que refletir aqui as informações do nosso BO. Nós temos ali um método insere pessoa, ok? No pessoa DAO, vamos criar também o método aí, que é um método que seria, né, o método insert, né, relativo ao método insert, né, do nosso banco de dados. Porém, vamos criar aqui, como eu disse, né, essa estrutura, criar aqui ela pública e estática, né? Nós vamos criar aqui uma lista, né, um list aí da interface list, que é do tipo, né, pessoa bin, ok? Vamos chamá-lo de lista e vamos passar aí um null logo inicialmente aí para ela. Bem, a lista que nós estamos utilizando, a interface é do tipo Java Util List, ok? Vejam que ele já importou o pessoa bin, né, para o tipo. Importante aqui nós temos aqui também para esse tipo de lógica que estamos aplicando, né, criar aí um construtor, né, onde não passamos nenhum tipo de parâmetro para o construtor dessa classe e onde aqui dentro desse construtor, né, nós criamos aí uma pequena lógica que vai avaliar aí se a lista ainda está vazia, né? Se caso a lista for igual a null, né, foi a primeira vez que ela está sendo instanciada, nós vamos aí implementar aí, né, um array list aí nessa lista aí que nós criamos, ok? Então vamos lá, criar aqui o nosso array list, né? Se vocês perceberem aqui, no momento que nós damos um autocompletar, ele já implementa aí esse array list com o pessoa bin, né, que é o tipo da nossa lista aí, certo? Bom, se caso a lista já estiver com informações, ela não for mais null, né? Tá aqui, né? Se ela não for, se no caso não for null, não vai ocorrer nada, a lista já está na memória, basta utilizá-la. Bem, aqui dentro seria, eu recomendo, né, que a gente já inicialize também com algumas informações. Tá bom, galera? Eu acho interessante nós fazermos isso, né? Para já garantir algum tipo de teste, né? Para alguma consistência aí nas informações aqui nesse tipo de estratégia, ok? Lembrando novamente que estamos fazendo esse pequeno procedimento, né? Apenas para não nos atermos ainda ao banco de dados, que vai ser o nosso, né, nosso objetivo final aí nas próximas videoaulas, ok? Então já vou passar aqui um nome, né? Vou passar aqui também um e-mail. Pronto, né? Bem, após isso eu posso pegar a lista aqui
e adicionar aí, né, o pessoa BIM, ok? Tá aí, pronto, a lista inicializada com pelo menos um usuário. Bem, feito isso, né, nós temos que dar continuidade aqui dentro do nosso DAO, né, onde nós vamos criar agora aquele método que reflete o BO, que seria o que aí? Um método público, né, onde a gente pode aí, no caso, retornar aí um booleano aí, né, para quem está chamando para o BO, para certificar que foi tudo ok, né, que tudo ocorreu bem aí. E podemos chamar de insert mesmo, né, esse método. Logicamente, esse método aqui vai receber, né, um objeto do tipo pessoa BIM como parâmetro, pois ele vai inserir na nossa lista aí esse objeto. Então vamos lá. O processo é bem simples, não é? Então nós pegamos aqui, chamamos a lista, que ela está estática na nossa memória, né, e adicionamos aí o objeto passado na assinatura ali do nosso método, ok? Mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa, vocês não acham? Além do retorno, né, ser booleano, nós podemos realizar uma pequena tratativa aqui, ou apenas uma indicação de que pode ocorrer algum erro. Eu vou deixar bem claro, eu vou utilizar exception, eu vou generalizar aqui os problemas que podem ocorrer aqui dentro, porém eu vou deixar isso aí para vocês, né, serem mais específicos, né? Isso fica como exercício aí para vocês, ok? Então eu vou fazer aqui, no caso, né, o lançamento aí, né, das exceções, ok? Vou lançar exception aqui, ok? Para quem está chamando aqui no caso, né, esse método, e aí o método que está chamando ele vai ser obrigado a tratar exception lá do outro lado, ok? Então, eu vou deixar para vocês serem mais específicos para lançar o tipo de exceção que pode ocorrer aqui dentro, certo? Bem, feito isso aqui, pessoal, basta dar o return aí, tá? Que seria aí um return true, tá? E caso ocorra algum erro, ele vai lançar uma exception, certo? Então, se nós voltarmos aqui no nosso BO agora, né? Nós podemos agora aqui instanciar aí o nosso DAO, tá? E a partir do momento que eu estou dando new aqui, né, nesse pessoa DAO, automaticamente a lista lá está sendo criada, né, neste momento. Ok. Bem, nós estamos trabalhando no método insert, né? Podemos aí tratar, né, já verificar a informação de retorno, né, através aí do pessoa DAO, ponto insert, onde já estou passando ali o pessoa BIM, tá? Que se esse retorno aqui for true, né, simplesmente aqui vamos dar um return para ele aqui, que é uma string, né? Nós podemos retornar aí, por exemplo, o nome da nossa página de destino, que é o saída JSP, ok? E vocês podem perceber aqui que na chamada do método ele pede aí para que nós ou lancemos novamente a exceção na assinatura do método que está chamando lá o nosso pessoa DAO, ou tratamos aí a possível exceção que nós criamos aqui, que nós lançamos. Nós dissemos o seguinte, que ao adicionar um objeto nesta lista, pode ocorrer algum tipo de exceção. Então, quem chamou este método, né, quem está utilizando ele, no caso é esse insere pessoa, tem que tratar aí a possível exceção, ok? Então, ele pediu para lançar aqui, desculpa, até que cliquei errado ali na tratativa, né?
nós vamos tratar aqui o tipo de exceção. Porém, nós vamos englobar aqui todos os objetos criados aqui dentro, tá? Tá aqui dentro, tá? Como eu disse, eu estou generalizando as exceções. Vou deixar isso como exercício para vocês aí serem mais específicos, como eu disse, ok? Tá aqui, né? Então, se ele utilizar lá o método pessoadal, né? Utilizar o método insert e for tudo ok, retornar um true, ele vai dar um return, né? Sair daí JSP, ok? Se não retornar um booleano, fatalmente é porque ocorreu algum tipo de erro, não é? Então nós podemos até mesmo colocar um return, né? Aqui, além de deixar imprimir aí a pilha, né? A pilha de erro, nós podemos aqui devolver, por exemplo, a página de entrada mesmo, né? Ou, se você quiser, você pode criar uma página específica de erro, né? Mas creio que já é o suficiente aqui para a gente poder aí trabalhar, tá certo? Bem, ele solicita aqui, da mesma forma ali do erro, né? Que nós retornemos, né? Esta informação de alguma forma, né? Com if e else. Então ele pede, né? Já que nós colocamos esta lógica aqui dentro, né? Temos que fazer aí este retorno de informações. Se vocês quiserem também, a lógica aqui, né, ela está um pouco inversa, mas a gente nem precisa aqui utilizar, né, esse if else, ok? Mas vamos deixar dessa forma aqui. Bem, vamos lá então, continuando aqui nas nossas camadas. Vamos voltar na nossa servlet, né? Pois a partir desse momento, né, ela vai fazer o que a partir de agora? Ela vai chamar a classe BO para poder passar as informações. Então vamos instanciar o BO aqui dentro da nossa servlet. Está aqui. Bem, agora nós temos que fazer aí aquela parte do redirecionamento, né? Vamos fazer um dispatcher aí, certo? Mas antes de criar esse dispatcher, né, nós vamos aí fazer o quê? Nós vamos criar um atributo aí para mandar, né, para a página de destino, tá ok? Apenas como teste, né, nós vamos colocar teste nesse atributo. Nós sabemos que nós temos que trabalhar aí em cima do método do objeto request, né, com o método setAttribute. Vamos dar o nome de mensagem, ok? E vamos passar aqui uma mensagem teste, né? Apenas para que nós possamos recuperar, né, lá no na nossa página de saída. Posteriormente nós vamos alterar aqui, tá, essa parte, apenas aqui para que fique entendido essa passagem de parâmetros aqui e redirecionamento. Agora, propriamente dito, nós vamos fazer aí o dispatcher, pegando aí como atributo, né, para esse dispatcher, o retorno, né, que está vindo do nosso pessoa BO, daquele método. Ele acabou, não acabei pegando a instância, né? Pessoa BO, ponto, insere pessoa, onde ele solicita, né, que eu passe para ele dois parâmetros, nome e string. E neste momento, nós criamos aqui, né, nós criamos aqui o getParameter, né, que nós teríamos que jogar isso em variáveis, né,
No mais, nós já podemos utilizar aqui o encapsulamento tranquilamente, sem problema algum, sem nenhum tipo de prejuízo. Vou apenas dar um Enter aqui, pessoal, para que fique mais claro aí, né? Para que vocês possam enxergar aqui, né, todo o código aí, tá? Eu vou maximizar aqui a janela. Pronto, assim fica mais fácil. Vamos dar um outro request get parameter, né? Lembrando que essas informações estão vindo lá da nossa camada de visão, tá? Não se esqueçam, tem que fazer todo esse processo aqui para poder recuperar as informações e dar destino aí, né? Mas aí vocês vão me perguntar, mas cadê o nome da página que você tem que direcionar? Lembram que no Pessoa BO aqui nós temos um retorno, ou saída ou entrada. Está aqui, ó. Tudo ocorrendo bem ou tudo ocorrendo mal, né? Ele vai retornar aqui o nosso destino aqui, ok? Não se esquecendo de dando forward aqui e mandando aí o request e o response junto, pois senão esse atributo aqui não será consumido lá na página de destino, ok? Ok, nosso request aqui, nosso dispatch, ele está pronto, tá? Mas vocês não acham estranho nós retornarmos aí, não é? No caso, uma mensagem apenas, né? Simplesmente uma mensagem por uma mensagem, né? Que eu acabei de colocar teste. Nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos fazer uma pequena lógica aqui, né? Lembrando que tudo isso é possível, né, de se melhorar, ok? Então, nós podemos fazer uma pequena lógica aqui para tratar lá, apenas para saber, não é? Se a mensagem ali, no caso, que está retornando lá do nosso pessoa BO, né? No caso é saída.jsp, né? E se no caso for o saída JSP, né, nós vamos realizar esse processo que a gente já criou aqui até o momento, né? Apenas vou indentar aqui para não ficar muito bagunçado, né? Onde aqui no lugar deste atributo, nós agora podemos colocar uma mensagem aqui, né? Sucesso, objeto inserido na lista. E no caso, se no caso for falso, né, se for o else, neste caso, nós podemos aí utilizar aqui também o mesmo procedimento, porém com uma mensagem diferente. Pronto, né? Está aqui. O dispatcher também já está pronto, né? Então vamos recapitular aqui, né, para que não haja nenhum tipo de perda aí de informações. Temos aqui, né, todo o nosso modelo. Trabalhamos inicialmente na camada de visão, criando as páginas JSP HTML. Criamos posteriormente a nossa camada de controle, que é a Servlet. Posteriormente, nós estamos trabalhando agora a nossa camada de modelo, onde nós criamos o bin, o BO e o DOWN, onde estão se interconectando. O DB está sendo representado pela nossa lista estática na memória. Okay? Então, nós chegamos aqui agora, né, nesse patamar, né, no caso, nesse visual, ok? Onde as informações são passadas da camada de visão para a camada de controle, né, que é gerada aqui o request e o response. As informações são trabalhadas, direcionadas para o BO, que instancia um bin, que utiliza o DAO, né, que passa para o DAO, né, após encapsular as informações no objeto. Okay?
O DAO, por sua vez, utiliza aí os seus comandos SQL para gravar no banco de dados, que no caso a gente está utilizando como uma lista. Após disso, né, ou se o retorno for todo positivo, a Servlet continua o processo, gera um request, um response e direciona para uma página web ou para a própria página. Isso aí vai depender muito do contexto de cada um, certo? Então, agora falta a gente trabalhar na saída, né, que é o último estágio aí desse processo, ok? Então, vamos lá. Vou chamar aqui essa página de resultado, ok? A página já está no modelo de HTML5, né? Então vamos lá. Bem, nós já sabemos como trabalhar com Expression Language, né? Então vamos utilizar aí a Expression Language para poder recuperar, né, aquele atributo que está vindo no request para a gente aqui, certo? Então a utilização da Expression Language é o $, né, abre e fecha chaves, onde nós apenas colocamos aqui dentro, né, o atributo que foi criado. Podemos envolvê-la aí em tags HTML. Em vez de um parágrafo, vamos colocar um H1, né, para ficar destacado aqui. Ok? Bem, feito tudo isso, vamos testar aqui para ver se está tudo funcionando corretamente, né, pessoal? Então vamos rodar aqui o nosso projeto, porém, como eu sempre digo, eu não gosto muito de utilizar o browser interno do Eclipse, que ele é baseado no Internet Explorer. Nada contra, pessoal, mas a minha preferência é utilizar aí o Firefox. Ok? Vamos lá então, rodar. Selecionar aqui o servidor, já deixar marcado. Ok, apareceu aqui, né? Vou colocar aí Alex, vou colocar aí e-mail, @email.com. Se vocês perceberem como a gente está trabalhando no HTML5, né? Nós vamos conseguir aí essa validação, ok? email.com. Ok, sucesso. Então, se vocês perceberem, né, ocorreu tudo bem. Foi feito esse percurso aqui, né? Totalmente. O cliente gerou request response, passou para a Servlet, que utilizou lá o nosso BO, que instanciou o bin, que passou a informação para o DAO, que gravou na lista. Então foi tudo ok, né, esse processo. Porém, nem só de gravar a gente vive, né, nas aplicações web. Nós teremos que fazer o seguinte agora. Como nós já temos aí o método insert, a gente pode criar também um método listar, né, para a gente poder ver o que possui no nosso pseudo banco de dados aí, que é a nossa lista, para ver, né, no interior dessa lista aí o que existe lá, né, se os objetos realmente estão intactos, né, se estão da maneira que a gente pensa, né, do jeito que a gente gravou, ok? Então o próximo passo agora é mexer ali naquela parte da lógica lá do nosso BO e down para criar aí mais, né, um novo método, ok? Então vamos lá. Estamos aqui novamente no nosso projeto, né? Onde nós vamos aqui trabalhar no nosso BO novamente. Bem, já temos aqui nosso método, né, que é o método insere pessoa. Podemos criar aqui também, né, um método chamado aí listar pessoa. Pessoal, por limitações técnicas, eu vou ter que parar essa videoaula aqui, mas eu vou fazer a segunda parte dela aí, que seria aí, no caso, né, a continuação. Nós criamos aí o método listar pessoa, né? Então peço só um pouco de paciência aí de vocês, né? Na sequência aí eu vou começar novamente a partir daqui onde a gente parou, ok? Então vamos lá então, pessoal.